Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Bia Noceste, professora de confeitaria, e se você já é meu aluno, já viu várias vezes eu falar que eu não uso e não recomendo farinha com fermento. E hoje eu vou falar para vocês os motivos pelo qual eu não recomendo essa farinha com fermento. São 3 motivos pelos quais eu não recomendo usar farinha com fermento. O primeiro motivo é que a gente não tem como saber a quantidade exata de fermento que a gente está utilizando na receita. Então, assim, a gente pega uma farinha com fermento, a quantidade de fermento que tem ali a gente não sabe se tem a quantidade que a gente precisa utilizar na receita. Então, por isso eu já não gosto, de utilizar, porque eu gosto de saber exatamente a quantidade de fermento que eu vou colocar em cada receita. Por exemplo, no curso de bolos caseiros, tem algumas receitas que eu falo 14 gramas de fermento, outras 12 gramas, 10 gramas. Então, tem a quantidade certa para cada receita. Tem massa que é mais pesada, você precisa colocar um pouquinho mais de fermento para que ela consiga realmente ficar bem fofinha e crescer. E tem outras massas que não precisam dessa quantidade a mais. Então, se a gente tem o fermento à parte, a gente coloca exatamente a quantidade que a gente precisa de fermento para aquela receita. O segundo ponto é que nem todas as receitas a gente usa fermento, Então, por exemplo, a gente compra uma farinha com fermento, mas a gente quer fazer um molho branco, o molho branco não vai fermento. Então, como que eu vou usar uma farinha que tem fermento numa receita que não tem fermento? Eu vou fazer um brownie, brownie também não vai fermento. Então, como é que eu vou usar uma farinha com fermento se na minha receita não vai? Então, não é uma farinha que eu vou usar para tudo. Se eu compro farinha sem fermento, eu uso para tudo. Com fermento, eu tenho minhas limitações. E o terceiro ponto é sobre o armazenamento. Dependendo de como foi armazenado essa farinha, o fermento ele pode perder a sua eficácia. Então, assim, a gente não tem como ter um controle de como ele foi armazenado no supermercado. E quando a gente compra normalmente um fermento, a gente compra nessas embalagens que são bem fechadas, então é difícil de entrar luz, é mais difícil de você pegar um fermento no supermercado e ele estar ruim, tá? E agora, quando a farinha já está com fermento, normalmente tem aquelas embalagens transparentes, o acesso à luz, ao calor nessa farinha pode fazer sim com que o fermento perca a sua eficiência. E outra coisa importante, quando você comprar o seu fermento, você tem que armazenar ele em um local seco, arejado e longe da geladeira. Não coloque fermento na geladeira, porque também ajuda a perder a eficiência do fermento. Essa foi uma dica bem rapidinha para vocês. Vocês já sabiam dessas informações? E me conta aqui nos comentários se você prefere comprar farinha com ou sem fermento. Se gostou do vídeo, não esquece de também deixar um comentário, que eu vou trazer mais vídeos de dicas para vocês. Um beijo e até a próxima!